eu amo discutir missões e como está o cristianismo nesse continente. Tudo bem? O meu nome é Glauber Destro, aqui do canal Missões na Europa, e hoje vou fazer uma entrevista conversando com um pastor que está na Itália. Então hoje nós vamos conversar sobre a Itália e eu tenho com muita felicidade aí, tenho a honra de conversar hoje com o pastor Caio Bottega, no qual eu ajudei como voluntário, servindo junto com ele, ajudando algumas congregações dele na região de Vêneto, no norte da Itália. E hoje eu vou ter a oportunidade aqui de conversar melhor com Caio Bottega sobre como é que está o evangelho, o cristianismo, a situação espiritual aí desse país, a Itália, que tanto precisa de avançar no reino de Deus aí nesse país. Então vamos ver. Oi, Caio, tudo bem? Como é que você está? Olá, tudo bem? Um prazer também nos comunicar, falar, compartilhar aquilo que Deus tem feito aqui nessa região aqui da Itália. Amém. Caio, então, antes de tudo, eu queria que você explicasse um pouco para a gente qual é o seu trabalho, qual que é o que atualmente vocês estão fazendo para o pessoal te conhecer, para você se apresentar, né? Ok, meu nome é Caio Bottega e sou missionário da Junta de Missões Mundiais da Convenção Batista Brasileira. Estamos aqui, hoje está completando 16 anos, próprio hoje. Nós estamos aqui na Itália. 16 anos hoje, então, que bom. Hoje, realmente, 18 de janeiro. E nós assumimos a igreja em Treviso, e naquele período a igreja de Treviso era quase 100% brasileiros. Uma igreja pequena. E quando nós chegamos aqui, um grande desafio foi mudar um pouco a cara, o jeito de ser igreja, para que fosse uma igreja um pouco mais próxima do povo, o povo italiano. E aos poucos a igreja começou a se desenvolver, a igreja a crescer e começou a entrar não somente italianos, mas outras nações. E hoje nós estamos já com mais ou menos 300 membros. E a grande parte desses membros hoje ainda são brasileiros, mas temos hoje mais de 20 nações dentro da igreja. E faz uns 2 anos que nós mudamos também o modo de trabalhar como igreja, de ser uma igreja satélite, igreja campus, ou seja, uma igreja no Vêneto, mas que está hoje em diversos locais. E hoje nós temos Treviso, que é ainda a sede maior, Pádua, Conegliano, Verona e Belluno. Então nós estamos com esses 5 locais, mas cada desses locais tem sempre um desafio de abrir outras igrejas, iniciar as outras igrejas. E como raiz e base são os pequenos grupos, ou as células, e onde as células crescendo em cada local, elas podem se unir e formar uma nova igreja. Foi assim que começou Conegliano, e assim que começou também Belluno, foi deste modo. Então, mais ou menos assim, rapidamente, o modo como estamos trabalhando aqui nesse período. Tem sido muito bom. Amém. Glória a Deus. É uma vitória e um milagre tudo isso, né? A gente vê Deus trabalhando na vida de todos vocês aí, o Espírito Santo se movendo, trabalhando aí. Glória a Deus por isso. Então, vocês estão com 5 congregações atualmente na região de Vêneto, no norte da Itália. É isso, né? Sempre no Vêneto. Ok. Sempre. Não significa que não podemos sair do Vêneto. Lógico, se tiver uma oportunidade de outras regiões, nós queremos sair, servir e evangelizar, é o nosso objetivo. E como vocês conseguem como você consegue administrar essas 5 congregações? Você é sozinho que faz isso ou tem toda uma equipe? Como seria? Hoje nós somos em 3 pastores e tem mais uma ministra de música. Então nós temos esse staff, somos 4 pessoas, que organizamos todo esse trabalho. Em cada uma dessas igrejas ou dessas sedes, nós temos uma liderança. Então, temos a responsabilidade espiritual, temos a responsabilidade também administrativa, mas em cada local tem a sua liderança. Então, é deste modo que estamos trabalhando. Temos uma unidade no aspecto de um currículo, uma unidade de trabalho, uma unidade de serviço. Inclusive, estamos trabalhando como sendo uma só igreja, eventos é para todas as igrejas. Então, estamos trabalhando com esse espírito, não de uma separação, uma divisão.
mas cada vez mais congregados, unidos num só espírito, uma só igreja. Então, nós fazemos, desculpa, nós sempre fazemos esse giro com as igrejas para que mantenha essa unidade. E somos 3 pastores e, ao mesmo tempo, eles também estão, um dia está em Verona, outro dia em Treviso, outro dia em Pádua, em modo que a igreja saiba, e tem 3 pastores, mas a igreja saiba que esses 3 pastores estão em diversos lugares. É uma experiência nova. Amém, que legal. O Então, legal aqui na Itália é uma realidade muito diferente do Brasil, que as igrejas na Itália elas não têm o reconhecimento público e elas são criadas como associações. A nossa igreja faz 3 anos, ela teve o reconhecimento público como uma igreja. Então nós somos uma das poucas igrejas em toda a Itália que tem a sua autonomia e o reconhecimento direto do governo italiano. Então isso para nós também é um privilégio. amém, que maravilha. Eu vou querer conversar mais daqui a pouquinho, então, sobre o que você falou sobre igreja satelitar, como é que funciona, para a gente conversar um pouco sobre isso, e também sobre a questão da igreja que começou com bastante brasileiros e mudou de brasileiros para uma cara mais italiana, outras, não só uma igreja de brasileiros, predominantemente, né? Então, conversar mais sobre isso também. Mas antes, eu queria, Pastor Caio, conversar um pouco contigo sobre a Itália em si e a situação, e a gente vê um pouco mais sobre a situação espiritual desse país. Eu vou querer ler aqui alguns itens, algumas informações que nós pesquisamos, que são alguns dados devem ser os últimos dados que nós temos sobre como é que está o cristianismo na Itália. E aí depois a gente conversa um pouco sobre esse país, então. A Itália tem cerca de 60 milhões de habitantes, com 74% de católicos. Antes era 90%, antes era bem mais, e o último dado aí é 74%, porém, desses 74%, há apenas 24% de praticantes, daqueles que dizem que frequentam todo domingo na igreja. Roma é a sede mundial da Igreja Católica, porém também também é a cidade com a maior mesquita da Europa. A Itália é o país com maior influência na cultura europeia e mundial, principalmente nas artes e na religião, pelo fato do Vaticano ser em Roma, né? 22% da população da Itália é entre agnósticos, ateus e pessoas sem religião. Então, uma grande porcentagem aí, 22%. Segundo a Ipsos, é um centro de pesquisa italiano. 3% de islâmicos, o que seria cerca de 2 milhões de islâmicos, 3%, segundo a pesquisa da CESNUR. E cerca de porcentagem de evangélicos protestantes é de 0,9% de protestantes, cerca de 700 mil. Há alguns anos atrás, eu vi que a pesquisa era de 750 mil, seria um pouco mais de 1%, e agora a última pesquisa diminuiu, 0,9%, sendo então cerca de 700 mil evangélicos, protestantes evangélicos apenas. Pastor Caio, você gostaria de comentar alguma coisa sobre isso? Sim, eu acho que esses números são reais. E nesse aspecto de evangélicos, protestantes, o sul da Itália é onde tem o número maior. Então, se nós pegamos uma Sicília, uma Puglia, Calábria, ali o número de evangélicos é bem maior. Agora, se nós começamos a subir para o norte da Itália, cai drasticamente. Nós estamos no nordeste da Itália, ou aqui o norte da Itália, onde realmente o número de convertidos italianos é muito baixo. Temos várias cidades e municípios que praticamente não tem nenhuma igreja evangélica. Então nós estamos localizados na região, podemos dizer, o deserto espiritual, o deserto evangélico da Itália, que é aqui no nordeste da Itália, norte da Itália. Então por isso que nosso sonho é evangelizar ao norte. Mas o sul da Itália temos igrejas grandes, evangélicas. Mas realmente o percentual ainda é muito, muito baixo.
Mas estamos vivendo o aumento do avivamento, como se diz em italiano, velho espiritual. As pessoas estão se convertendo. As pessoas Amém. têm procurado a igreja. E hoje, como nós falamos antes, temos muitos italianos convertidos e italianos oriundos aqui do norte da Itália. Isso para nós é muito especial. Amém, que legal. Eu ouvi dizer há um tempo atrás que a Itália é considerada como cemitério de missionários, porque a maioria dos missionários que vão, em poucos anos, eles acabam desistindo e regressando e não ficando então mais na Itália. Você já ouviu falar sobre isso, Pastor Caio? Você concorda com essa Concordo. expressão? Aqui tem que ser gaúcho. tem que resistir. As lutas são grandes. Aqui parece que você tem uma opressão espiritual muito maior. Eu sei de realmente muitas pessoas que vieram e não resistiram, retornaram. E alguns, inclusive, estão fazendo trabalhos seculares, não estão envolvidos na obra. E realmente é um local muito delicado. Você tem que saber que aqui a pressão é grande. Tem que resistir. Como Deus falou para Josué, ser forte e corajoso. Ou melhor, ser forte e muito corajoso. Porque nós estamos lutando contra o inimigo aqui de modo muito visível. E graças a Deus que estamos resistindo. Mas é a misericórdia de Deus. Uhum. E temos trabalhado muito na questão de restaurar alguns pastores. Então nós já vimos alguns pastores em algumas lutas, dificuldades, abandonando inclusive o ministério. E uma das coisas que nós temos feito é trabalhar para restaurar, para que o pastor novamente possa ter a alegria de servir. Tem alguns pastores próximos de nós que nós, como se diz, investimos para que ele volte a sorrir na área ministerial. Uhum. Amém. A gente vê com esses dados, essa pouquíssima porcentagem de evangélicos na Itália, que a presença, então, de igrejas no país é muito baixa. Acho que o número de pastores deve ser muito baixo também. Existe na Itália seminários bíblicos sérios, instituições bíblicas, treinamentos bíblicos de teologia que ajudem, então, a formar mais pastores? Temos alguns informais, não reconhecidos pelo Estado italiano, ou pelo Ministério da Educação, né? Seria aqui na Itália. Temos somente um ou dois em toda a Itália. Mas temos alguns outros localizados mais no sul da Itália, a Nápoles, a Roma. Aqui no norte eu não lembro agora, mas acho que não. Então seria mais para o centro-sul da Itália e a maioria de linha pentecostal. E são institutos bíblicos de formação. Algumas pessoas nós temos orientados, inclusive, a fazer esse estudo. Amém. E sobre o que nós conversamos um pouco, o que você disse um pouco anteriormente, a igreja de vocês era praticamente uma igreja só de brasileiros e com o tempo foi abrindo, foi mudando e abrindo mais, e se envolvendo mais com os italianos. Existem muitas igrejas na Europa, nós sabemos disso, que em Portugal, na Itália, em vários países da Europa, onde a predominância de brasileiros nessas igrejas, onde a liderança, o pastor é brasileiro, fica muito grande. Que passos poderia esses pastores seguir para esses pastores que querem mudar, então, de passar de uma igreja brasileira para uma igreja mais europeia? Que passos seriam esses? Um dos primeiros passos que nós fizemos aqui é o culto ser totalmente na língua italiana. Então, canções em português, pregação com tradução, aviso em português, algo assim nós tiramos. Então, nós deixamos bem claro, nós estamos na Itália. E aos poucos a igreja se adaptou. E com isso, algumas outras pessoas de outras nações, da Romênia, Moldávia, da África, Albania, outros países, as pessoas começaram a se aproximar, porque era uma língua única.
E outro processo muito importante, nós temos que saber que a nossa liturgia, ela tem que ser adaptada ao local onde você está. Você não traz o Brasil para a Itália. Você não traz a realidade das igrejas brasileiras para uma igreja italiana. Você sabe que tem que ter a doutrina bíblica, você sabe que tem que ter a adoração bíblica, mas você sabe que você está numa Itália. E ali o cântico, a música, a pregação, o estilo, ele tem que ser de acordo com a cultura onde você está envolvido. Então, esses foram desafios que nós tivemos que enfrentar e manter. É interessante dessas 5 locais que nós temos um que praticamente 80, 90% são italianos. E mantemos a mesma liturgia em todas as igrejas. Ou seja, algo simples, mas algo que realmente fale a linguagem do povo italiano. Porque o que o italiano quer? Ele quer que a música seja bem feita na língua dele. E que possa exprimir realmente uma adoração a Deus. Ele quer a palavra de Deus. Então nós temos uma pregação de 40, 50 minutos, porque o italiano quer ouvir a palavra de Deus, ele quer escutar a palavra de Deus, ele é desafiado. Então por isso que nossos cultos hoje eles têm como ponto forte a pregação. Eu penso que 60% do culto, 60, 70% é a pregação, é a mensagem. Depois temos as músicas, a adoração e, lógico, a consagração. Mas a liturgia tem que ser adaptada à cultura onde você está envolvido. E o conselho que eu dou para você que está ou em Portugal, na Espanha ou na França, o brasileiro quer ter o seu cantinho brasileiro, mas ele não está no Brasil. Ele tem que se adaptar ao cantinho francês, ao cantinho espanhol, ao cantinho alemão, ao cantinho português. Ele tem que se adaptar à cultura onde ele está inserido. De outro modo, ele vai criar o gueto brasileiro e não uma igreja que Deus está sonhando para aquele local. E isso nós temos que deixar bem claro. E trabalhar com que a igreja faça todas as suas atividades na língua italiana. Hoje nós temos tudo em italiano. Isso nós não abrimos mão. Não dá para negociar certas coisas. Tem que manter aquele princípio que você crê que Deus te chamou para isso. Vai ter resistência? Vai. E quanto mais o tempo passa, maior a resistência. Por isso é muito importante tomar a decisão e manter. E aí você vê o que Deus vai fazer. E Deus vai fazer grandes coisas. Não sei se consegui responder. Amém, muito bom, ótimo, legal. E eu até cheguei a ouvir alguns brasileiros falando que não gostariam de mudar a igreja para a língua nativa e continuar no português porque eles escolheram essa igreja próprio porque falava em português e pregava e cantava em português. Mas como você mesmo disse, mas nós não estamos no Brasil, nós estamos na Europa e precisamos realmente, não podemos fazer um gueto, precisamos realmente aí mudar a língua e tudo mais, ok. Sim. E sobre a contextualização? Voltando a isso, uma das coisas importantes, chega o adulto, casa, tem filhos, os filhos não vão falar português, os filhos vão falar italiano. Os filhos não vão falar português, os filhos vão falar o alemão, o holandês, o francês. Então, se o filho continuar numa igreja em português, ele não vai se adaptar. Então, a geração seguinte, ela já está com a mentalidade da nação onde ela está inserida. Porque a escola onde ele estudou já formou ele com a cultura da nação onde ele está envolvido. Por isso que uma criança que nasceu na Alemanha, ela vai ter a língua alemã como a língua número 1 e o português a língua número 2. E ela vai querer estar numa igreja onde a língua número 1 seja a língua da sua mente, que é o alemão. Então, por isso que a pessoa tem que ter uma visão futura. E a visão futura é pensar também nos filhos. Não somente a nação, o povo, mas os filhos. Eu tenho essa realidade aqui. As crianças que nasceram quando eu cheguei aqui, hoje todas só falam italiano. É muito difícil você encontrar um pré-adolescente ou um adolescente falando português. São filhos de brasileiros, mas é tudo em italiano. É tudo em italiano. É muito interessante. Eles querem a língua da terra. É a língua deles.
Amém, é verdade. Eu gostaria de falar um pouco contigo, saber sobre a cultura italiana. Quais são, o que vem na sua mente de questões, alguns pontos que são bem característicos do italiano e convém, nós, pastores missionários, sabermos para assim saber lidar com eles, ou o modo de pregar, fazer relacionamento com eles, né? Ajudaria. Então, que tipo de questões da cultura italiana são bem fortes? Eu vou falar do italiano do norte, porque o italiano do sul e do norte são muito diferentes. O italiano do norte, ele olha a tua vida tem que ser a pregação. Então, a tua coerência daquilo que você prega, é o teu jeito de ser com ele no dia a dia. Então, o italiano observa muito a tua vida. O italiano do norte, ele quer entender, ele não quer emoção, ele quer explicação. Ele quer entender porque ele chorou, ele quer entender porque ele sorriu, ele quer entender porque ele cantou aquela música que levou ao choro. Ele quer entender. Então, a mensagem é muito mais racional. E por isso que aquelas mensagens mais emotivas, de emoção, não chegam no coração do italiano. Para chegar no coração tem que passar primeiro pela mente. Então, o italiano aqui do norte, ele está muito atento às tuas palavras, às tuas atitudes. E por isso que a mensagem, a pregação, ela tem que ser muito bem explicada biblicamente, porque aí ele vai ter confiança e segurança. O italiano tem um valor muito especial, ele crê na palavra de Deus, ele crê na Bíblia. Por isso que ele quer entender o que está escrito. Por isso que quando você transforma a Bíblia numa pregação, aí ele vai começar a crer ainda mais nessa mensagem. Isso é fundamental. A mensagem tem que ser muito centrada na Bíblia. Uhum. Amém. E a gente viu nas estatísticas aqui sobre a Itália, de que existe uma grande porcentagem de italianos que não acreditam em Deus, de italianos que não seguem nenhuma religião, ou que são católicos, mas não praticam, vão uma vez por ano, 2 vezes por ano na Igreja Católica. Então, como que seria a abordagem para evangelizar com esse tipo de europeu, com esse povo que muitos não acreditam em Deus, que não querem saber da religião, então o secularismo está muito, muito forte. Como que a igreja vai crescer, vai evangelizar, abordar esse tipo de povo? Amizade. É o evangelismo por amizade. É você estar próximo deles, é você vivendo aquilo que você crê, e eles observando na tua vida que a tua fé está acima de todos os teus valores humanos. Então, a amizade, ela vai atrair a pessoa para Cristo. Nós estamos passando experiências com duas famílias, onde eles se declararam ateus, mas hoje eles já estão colocando os pés na igreja. A amizade tem feito a diferença. Então, até eu gosto muito da bicicleta, então passeio de bicicleta junto com uma pessoa dessas faz uma diferença. Então, você vai conversando, você vai explicando, você vai demonstrando a tua fé, e as pessoas vão vendo que ali tem alguma razão, tem alguma raiz. E aí aquilo começa a tornar a pessoa mais curiosa por essa experiência de fé. Uhum. Amém. Então seria interessante o missionário, o pastor, o membro da igreja se envolver com os não cristãos, com seus amigos, andando de bicicleta, jogando bola, se envolver de alguma forma durante a semana com eles, se mostrando mais o seu testemunho de como você é, a sua ética, a sua política, o seu jeito de ser, e levando a curiosidade, a algo espiritual, algo religioso, para acabar discutindo, conversando com o tempo. Seria mais ou menos isso? Esse o caminho? Perfeito. E a nossa igreja também, ela tem algumas outras atividades paralelas. Temos uma escola de música, temos um curso de patchwork, temos outras atividades onde as pessoas vêm à igreja, elas começam a conhecer a igreja através dessas atividades, e ali elas se envolvem com amizade, com relacionamentos, e ali que elas conhecem o Cristo Salvador. E aí o Espírito Santo vai fazer a obra, né? Primeiro eu atraio, aí o Espírito Santo vai mexendo no coração. Uhum. Amém. E eu gostaria de conversar um pouco contigo, pastor Caio,
sobre revitalização de igrejas. Eu sei que você já teve a experiência de pegar uma igreja, uma congregação que estava com pouca gente, e você começou a revitalizar. Existem essa é uma realidade na Europa, de muitas igrejas que estão buscando pastores, e existem aí um bom número de pastores que estão indo trabalhar nessas igrejas revitalizadas. Você poderia explicar um pouco dessa situação, dizer aí o que convém fazer, o que não convém, e o que não convém fazer quando nós formos revitalizar alguma igreja? Eu falo da experiência aqui da Itália. Infelizmente, a Europa e a Itália, a mensagem ela mudou. Não é Deus o centro, é o homem. O liberalismo cristão entrou muito forte nas igrejas. E isso afastou os jovens. E por isso que nós encontramos igrejas onde temos só idosos. Não temos jovens e não tem aquela geração dos 30, 40 anos. Porque a mensagem pregada é aquela mensagem que as pessoas querem escutar. E as pessoas estão cansadas disso. Para revitalizar uma igreja, pelo menos aqui na Itália, nós temos que trazer às pessoas a verdadeira doutrina, a verdadeira mensagem, porque as pessoas querem escutar isso. Por isso, revitalizar uma igreja hoje é trazer de novo a pregação bíblica da palavra. Eu penso que é esse o modelo. É de novo dar vida à igreja com a palavra de Deus. Eu não tenho dúvida disso. Hoje a Europa ela se perdeu na história. Ela hoje colocou o homem como centro e não Deus. Então tudo gira em torno do homem e não de Deus. Por isso que o liberalismo, onde o homem tem o direito da mulher, o direito do homem, o direito das classes menores e outros direitos que eles trabalham, se perdeu. A igreja tem que trabalhar que o homem não tem direito, ele tem dever, ele tem compromisso, ele é servo. E as pessoas querem saber disso. A palavra de Deus é ligada nisso. Nós não temos que trabalhar no direito do ser humano. É o compromisso do ser humano para com Deus. E aí que tem a mudança. É isso que eu creio. Uhum. Amém. Então, para a revitalização da igreja, convém o pastor focar muito mais no objetivo bíblico, na mensagem bíblica. A Seria palavra. E as pessoas querem. As pessoas querem. E isso eu percebo e eu percebi isso. As pessoas têm sede de escutar a palavra de Deus como ela é. E não adaptar a palavra de Deus ao que as pessoas querem que seja. Nós não estamos aqui para mudar a vida, não. Eu tenho algumas visões, alguns modos de pensar de como revitalizar uma igreja. Eu gostaria de compartilhar para ver contigo, pastor Caio, se eu estou no caminho certo. Por exemplo, eu acho que só o fato do pastor ser brasileiro, ser de fora, ir para uma igreja na Europa, na Itália, para se tornar oficialmente o pastor dessa igreja, já é uma grande mudança. Por isso que eu acho que no primeiro ano, no início, não convém fazer grandes mudanças, não convém fazer mudanças, porque só você estar lá já é uma grande mudança para a igreja. Perfeito. E eu acho que também muitos brasileiros, quando eles veem a liturgia da igreja europeia, principalmente essas igrejas tradicionais, de linhas tradicionais, onde na Europa muitas dessas igrejas, talvez eles não batem palma, talvez eles não falam muito, não falam amém, aleluia, ou as músicas são antigas, então o pastor quer já revolucionar para o pessoal ser um pouco mais avivado e começar a bater palma, e já muda a música. Mas como você falou, pastor Caio, convém focar mais na Bíblia, porque a questão de, penso eu, como eu estou dizendo, a minha visão, a questão de bater palma ou não, de falar amém ou não, não é uma questão de pecado. Então, convém focar mais na Bíblia, no pecado, na onde a igreja está pecando, né? Nos erros, biblicamente, que estão errando, do que
liturgias, música, essas coisas. Estou no caminho certo ou não? É próprio isso. E nós não viemos aqui para fazer mudanças, é Deus que muda. Muitas vezes a gente chega com aquela soberba, arrogância, dizer que eu vou mudar a igreja. É o Espírito que muda, é Deus que muda. Então, de acordo, o primeiro ano, vamos conhecer a igreja vai te conhecer, o teu modo de pregar, o teu modo de fazer já é diferente, já fez uma grande transformação. E deixa que aos poucos Deus vai usando a tua vida para um processo futuro. O tempo é de Deus, não é nosso. Eu posso esperar 2, 3 anos para uma mudança. Posso. Tem que aprender isso com Deus. Amém. Se a gente olha a Bíblia, nós percebemos que os personagens bíblicos levaram anos para fazer uma pequena mudança. A gente lê o livro de Atos pensando que é de um dia para o outro. Não. Ali tem anos de história. Então, hoje eu estou aqui a Treviso, 16 anos, e agora que está tendo algumas mudanças. Já tivemos grandes, mas agora também estão acontecendo outras. É com Deus, é com Deus. A obra é dele. Uhum. Amém. E falando sobre, então, essa questão de focar na Bíblia, focar na palavra, com a nossa igreja aqui na Europa, eu penso numa coisa, de que existem, então, várias ou algumas igrejas na Europa que não são bíblicas, que não focam na Bíblia. E existe uma linha teológica muito forte na Europa, chamada da teologia liberal. Eles são muito liberais em como crer na Bíblia e como evangelizar. Isso vem influenciando muito a igreja europeia, principalmente no norte da Europa, na Alemanha, França, na Itália também, nessas igrejas, nessas denominações históricas. Todas essas denominações históricas, Igreja Batista, Calvinista, Luterana, Anglicana, essas igrejas históricas. Infelizmente, algumas, ou uma boa porcentagem dessas igrejas tem sido influenciada por uma liturgia, por uma teologia liberal. Pastor, você poderia esclarecer mais para a gente o que é essa realidade da teologia dos liberais aí dentro da igreja evangélica aí na Europa? Eles creem que o bem-estar do homem e o reino de Deus tem que ser aqui. Então, o homem tem que ser o centro de tudo e não é Deus. A Bíblia não é a palavra de Deus, ela contém. Então, o homem está acima da compreensão do que o próprio Deus que revela. São igrejas que têm uma liturgia rígida e uma palavra de Deus completamente liberal. E hoje eles perderam o conceito da fé, dos milagres, dos grandes acontecimentos de Deus. Tudo são justificados humanamente. Mas é aquilo que eu falei antes, o homem é o centro e não é mais Deus. Então a mensagem é pregada para satisfazer as vontades humanas. Então, se existe um movimento homossexual, a palavra de Deus tem que ser transformada para que o homossexual seja como é. E não é a palavra de Deus que vai dizer que é um pecado. Que Deus criou o homem e a mulher. Usei somente um exemplo. Então, mas são situações muito delicadas hoje. E nós temos que afrontar e enfrentar. Passando a sã doutrina. A doutrina justa e correta tem que ser pregada. E sem medo. Amém. É verdade. Eu estou aproveitando aqui, pastor Caio, para fazer algumas perguntas que eu não costumo fazer com outros pastores, visto que eu te conheço mais, e você está há vários anos, há 16 anos na Itália, não? 16 anos. Cumprindo hoje, 16. Hoje. 16 anos aí já estreando então aí no YouTube. Pois bem, eu tenho visto que na Europa existem muitas mulheres que vão na igreja, são crentes brasileiras, e elas vão para a igreja, são crentes fervorosas, mas elas são casadas com europeus que eles nunca foram na igreja e se casaram com elas, e infelizmente essas mulheres vão sozinhas
na igreja, e algumas delas têm os seus maridos que vão na igreja, mas não falam nada, deixam bem claro de que eles só estão lá para, não em corpo e alma, só fisicamente, mas não em espírito, né? E outros, acredito que a maioria desses maridos europeus, italianos no caso, eles vão uma, duas vezes no ano ou na vida, vão algumas vezes só. Então, tem um bom número de mulheres brasileiras casadas com europeus e que, infelizmente, têm essa dificuldade de evangelizar, de levar o evangelho para o seu marido. Eu acho que você, nesses anos, pastor, deve ter tido essas experiências de ajudar, de pastorear essas senhoras. Eu gostaria que você desse uma palavra, uma mensagem para essas mulheres que estão na Europa hoje e de como lidar com essa situação. Olha, é uma situação delicada, é uma situação difícil. Eu creio no matrimônio permanente, mas realmente muitos matrimônios nós percebemos que não foi a vontade de Deus. Mas já casaram. Agora tem que manter. É isso que eu penso. E elas têm que voltar ao primeiro amor e fazer ver ao marido que o amor delas é por Deus. O marido somente vai conhecer Jesus quando perceber que a sua mulher ama a Deus primeiramente do que a ele. Então, logicamente que no início vai ter dificuldade, mas elas têm que ter aquela convicção e demonstrar, primeiro é meu Deus. E realmente organizar a vida e como posso dizer, ter uma vida mais santificada no Senhor, no falar, no agir, que ela seja dentro de casa um exemplo e um modelo para o marido. Porque muitas vezes o marido não vê esse modelo. Mas o marido tem que ver Cristo Jesus na vida dela dentro de casa. É um grande desafio. Principalmente nos primeiros momentos. Amém. Então, se eu pudesse resumir, seria mais para a esposa ser mais fervorosa, mais centrada na palavra com o seu marido e orando em casa, vivendo, testemunhando o amor de Cristo, aonde quer que ela vá. E aquele texto de 1 Pedro 3, ela vai ganhar o marido dela no silêncio. Falando muito, ela não vai conquistar. O silêncio vai conquistar. Julgando ele, não vai conquistar. Falando que ele está errado. Vai perder ele. Não. Ela sabia. Ela conhecia ele. Agora ela tem que seguir. E o silêncio dela vai mudá-lo. É o silêncio dela. Convém também ela levar o seu marido para se envolver com amigos, com homens cristãos, né, com outros casais cristãos. Outros casais, encontros de casais, jantares. Ela tem que levar, se ele quer, né? Mas ela tem que levar. E outra coisa muito importante, ela tem que falar da igreja com alegria. Ela tem que falar do pastor com alegria. Ela tem que falar dos membros da igreja com alegria. Porque se ela começa a criticar o pastor, a igreja, os membros, o marido vai dizer, que igreja é essa? Se a minha esposa não está feliz lá, eu não vou lá não. Mas se ele vê a esposa feliz lá, eu vou lá sim. Porque se ela começar a se lamentar para o marido, ela perdeu. Mas se ela começar a falar do marido, do amor que ela tem pela igreja, pelo pastor, pelos pastores, ou pela liderança, pelas pessoas da igreja, ele vai querer conhecer. Amém. É verdade. Pastor, então, gostaria de conversar também, estamos chegando aqui no finalmente da nossa conversa, conversar sobre igreja satelitar. Queria, antes de tudo, explicar um pouco isso, de que existem muitos pastores que eles chegam na Europa e eles começam a pastorear uma igreja pequena, né, que é a realidade da Europa, uma igreja de 10 membros, de 15 membros, de 20, e por muitos anos fica nessa realidade, nesse número de membresia mesmo, né? E para uma igreja crescer mais e mais,
É interessante essa linha de uma igreja satelitar, se é esse o nome certo que no Brasil se usa, de não focar apenas nessa congregação local, nessa igreja local, mas ver que há tantas outras cidades ao redor precisando de igrejas que convém trabalhar e começar células, pequenos grupos familiares, estudos bíblicos em outras localidades para que não só tenha mais para frente uma congregação, mas sim duas pequenas congregações, três pequenas congregações. E Uhum. pelo que eu entendi o que você falou, pastor, a igreja satelitar é mais onde tem um pastor ou uma liderança, né, espiritual tomando conta, pastoreando essas pequenas congregações. E com uma mesma linha, com uma mesma liturgia, mesmo estilo de música, tendo eventos periodicamente com todas essas congregações juntas, para se conhecer, para ter mais comunhão e poder, unindo, se faz mais ministérios, ações bem melhores, né, que sozinho não daria para fazer. É mais ou menos essa a linha de Sim, uma igreja satelitar, pastor? perfeito. Ainda mais que ela se transforma como obra missionária, o alcance é mais rápido e melhor. Outro problema que nós temos, aquele argumento que nós falamos antes, o aspecto doutrinário, você consegue manter um equilíbrio doutrinário melhor. Você consegue manter a mesma doutrina em modo melhor. Nessa Europa, onde tem várias doutrinas, vários ventos de doutrina, você consegue firmar e segurar a igreja de modo mais real e concreto. Então, as igrejas crescendo deste modo, você vai ter uma igreja muito mais forte, firme na palavra de Deus e com a visão missionária muito maior. Porque cada local sabe que foi fruto de uma obra missionária. E ele tem um compromisso para abrir outros locais. Por isso que o aspecto igreja campus, igreja satelitária, ela na Europa hoje eu acredito que seja um grande instrumento para o crescimento da igreja. E graças a Deus, hoje onde nós estamos indo, as igrejas têm crescido. Então, e o grande desafio é unir essas igrejas, de estar juntas. A nossa dificuldade, por exemplo, Belluno, Verona são 3 horas de carro. Então, é uma viagem. Mas algumas vezes por ano eles têm que se encontrarem, para se conhecerem, porque faz parte da mesma igreja. Então, aqui na Europa temos essa dificuldade, temos que fazer uma grande viagem para se encontrar como igreja. No Brasil, nós temos igreja campus satelitar dentro da mesma cidade. Aqui não, é dentro do mesmo estado. Então, é uma realidade bem diferente. Mas você tem que manter esse princípio, mesmo a doutrina. Visão de evangelização, e isso, o crescimento é muito maior. E também para o desenvolvimento de líderes, né? Igreja satelitar, você tem lideranças fortificadas em cada local. Uma igreja só, ela tende a não ser tão fortificada como nesse aspecto. E nós estamos mais próximos dos líderes. É verdade. Eu vejo que a igreja satelitar ajuda também a membros da igreja que têm com seus dons e talentos, eles são desenvolvem mais por eles irem da igreja deles para ajudar numa outra congregação a tocar o violão, a ajudar no louvor, ajudar um estudo bíblico, passar um estudo Sim, bíblico lá. Então, os membros da igreja, de uma dessas congregações, de acordo com seus dons e talentos, eles acabam podendo, não só na igreja local deles, mas em outras pequenas congregações, colocar em prática aí os seus dons e talentos, né? perfeito. Uhum. Uhum. Ótimo. E na prática, como é que isso funciona, então? O pastor, no domingo. No domingo, ele prega, domingo de manhã, por exemplo, em uma igreja, e depois, à noite, ele vai numa segunda igreja. Seria assim? Sim, nós temos a escala, um exemplo. Esse final de semana eu vou estar em Belluno e Pádua. O pastor Sandro vai estar em Treviso e Conegliano, e o pastor Mário em Verona. No outro domingo, vamos fazer um giro. O pastor Mário vai estar em Treviso e Pádua, eu vou estar em Conegliano, Verona, e o outro pastor para Belluno. Então a gente faz esse giro. A pregação é a mesma, temos que manter a mesma pregação, a mesma linha dos estudos bíblicos. Então o que a igreja de Treviso escutou hoje, a igreja de Verona também vai escutar.
Amém. Então, é a mesma pregação, com pastores diferentes, com como se diz, o modo de pregar é diferente, mas estamos nessa mesma linha. A igreja tem que caminhar junto. Eu diria que é, umas duas, três coisas que nós conversamos aqui que são bem importantes para a gente refletir, para nós, missionários, pastores que estamos na Europa, refletirmos, a questão do evangelismo, que é de relacionamentos, fazendo amizade, e isso, eu, nas minhas entrevistas, conversando com todos os pastores e missionários, eles respondem essa mesma resposta, essa mesma questão, de que convém evangelizar, não o evangelismo de impacto, não só apenas com panfletos, mas sim focando fortemente na amizade, em relacionamentos com o cristão, né? Uma segunda questão é essa da igreja satelitar, que é um método, um estilo de fazer igreja não muito usual no Brasil, pelo fato de, tendo um pastor no Brasil, em alguns anos já cresce uma igreja de 100 membros, 150, então não há uma necessidade disso. Mas vendo a realidade da Europa, essa igreja satelitar, do jeito que nós explicamos, é bem interessante para a gente fazer polos assim de células de estudo de pequenas congregações numa mesma região onde nós temos condições de chegar até lá, de carro e tal, e liderar, lidar, pastorear todas essas pequenas congregações. Amém. E, Pastor Caio, nós gostaríamos de orar por ti e gostaria de saber também quais são as tuas necessidades da sua igreja e qual é o seu desejo para frente? Quais são os planos, os projetos futuros aí que vocês têm? A nossa maior necessidade hoje se chama local. Treviso não tem local. Corneliano é um local muito triste. Verona, nós estamos dentro da Igreja Católica. Quando nós começamos com 7 pessoas, hoje temos mais ou menos 50 pessoas. E aí a comunidade católica não está gostando. Vamos ter que sair de lá. Pádua, estamos em um local que não tem condições para a questão de estacionamento. É muito difícil. Belluno, pegamos um local agora. Então ali está tudo ok. Mas a nossa grande dificuldade é o local. Principalmente hoje, Corneliano e Verona. Então nós estamos com essa grande dificuldade. Sonho é ver essa obra crescendo, né? Que ela não seja somente dentro da Itália e que essa igreja, que nós chamamos de Igreja Batista Ágape, possa se expandir também para fora da Itália. Então nós estamos sonhando, crescendo e onde conseguir colocar os pés, vamos. Esses são os nossos sonhos. E que Deus chame vidas e corações abertos a servir para estarmos juntos. Amém. Nós vamos orar por vocês, pastor, pela você, sua família, essas congregações aí na região de Vêneto. E em relação à Itália, nós temos aqui, sabemos que aqui quem acompanha o canal, há muitos que eles oram especificamente por países. Como seria, quais são os pedidos de oração para a Itália? Como podemos orar melhor para o povo italiano? O avivamento espiritual, lógico, mas que o povo de Deus esteja unido. Unidade do povo de Deus. É muito fragmentado hoje. Uhum. Amém. Pastor, para terminar, última pergunta. A igreja brasileira talvez agora está começando a ver mais a realidade espiritual da Europa. Talvez aí alguns pastores refletindo sobre o evangelho na Europa. Que apelo, que mensagem você daria para a igreja brasileira hoje que está aí nos assistindo, nos acompanhando? Fazer missões, ela tem que estar ligada com a gente, com o povo. A igreja brasileira tem a ideia muito ligada a uma missão social. Ou seja, onde existe a dificuldade econômica, ali nós levamos Cristo. Obra missionária não é isso. Obra missionária é onde existe a necessidade espiritual.
A Europa não existe um grande problema espiritual, social. Existe um grande problema espiritual do não conhecimento de Cristo Jesus. Que a igreja brasileira possa olhar a obra missionária com os olhos onde tem a gente. E é interessante que a Europa hoje tem todo mundo. Se você procurar um afegão, ele está aqui. Um paquistanês, ele está aqui. Um sudanês, ele está aqui. Então, é olhar a Europa com um grande potencial de evangelização, principalmente o povo islâmico. Mas olhar a Europa como o local espiritual e não ter uma visão missionária social. Cristo não nos chamou para isso. Cristo nos chamou para levar a palavra de Cristo a toda a gente, todos os povos. Amém, é verdade. Muito obrigado, pastor Caio Botega, pela oportunidade que você deu aqui para a gente conversar. E Deus abençoe muito você, sua esposa, Astrid, e as suas congregações aí no norte da Europa, que vocês possam expandir. E é isso, obrigado mesmo. Tá legal. Um abração então a vocês aí. Esse foi mais aí um vídeo, mais uma entrevista sobre como é que está o evangelho na Europa, principalmente na Itália. Deu para perceber algumas questões aí que são bem diferentes da realidade espiritual do Brasil, né? Então, eu encorajo você a orar mais pela Itália, orar mais pela Europa e se envolver com essa causa, se envolver com esses pastores, esses missionários, orar por eles e se envolver nessa missão, ok? Deus abençoe vocês. Um abraço.